Antes, meu boa noite aos participantes. Daniel Hittner, de Brasília, boa noite. Thaís Herédia, de São Paulo, boa noite. Gunta Hutzit, muito obrigado pela disposição de vir aqui até a bancada conosco. Gunta Hutzit, professor de Relações Internacionais da ESPM. Vamos resumir para vocês o nosso primeiro assunto. Em meio à tensão com a Venezuela, que é para ela a região de Essequibo, os Estados Unidos anunciaram a condução de um exercício militar aéreo em conjunto com o que a gente pode chamar de forças da Guiana. Os detalhes com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. O objetivo, segundo o governo americano, é fortalecer a parceria de segurança entre Estados Unidos e Guiana. Os exercícios são de responsabilidade do Comando Sul, unidade do Departamento de Defesa que atua na América do Sul, Central e no Caribe. Na prática, é um recado para a Venezuela, que já disse que considera os exercícios uma provocação. O ministro de Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, publicou uma mensagem no X, o antigo Twitter, afirmando que se trata de uma ação a favor da ExxonMobil, que explora petróleo na região, e que a Venezuela não será desviada do que chamou de recuperação de Essequibo. O presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, Jorge Rodrigues, também se referiu ao presidente da Guiana, Irfan Ali, como um escravo da ExxonMobil. Rodrigues publicou no X um vídeo que supostamente mostra um grupo de indígenas baixando a bandeira da Guiana e içando a bandeira da Venezuela no lugar, na região remota da Serra de Pacaraima, do lado venezuelano da fronteira. Segundo ele, o presidente da Guiana teria hasteado a bandeira ali e partido, como uma forma de provocação. A CNN não conseguiu confirmar a veracidade dessas informações. Já o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que o país apoia uma solução pacífica para a disputa. We obviously support the peaceful resolution of the border dispute between Venezuela and Guyana, and we absolutely stand by our unwavering support for Guyana's sovereignty. The 1899 arbitral award that determined the land boundary between those two countries should be respected, unless or until the parties themselves reach a new agreement or a competent legal body decides otherwise, and that hadn't happened. So we're going to urge Venezuela and Guyana to continue to seek a peaceful resolution of this dispute, including by the International Court of Justice. A posição dos Estados Unidos está alinhada com a Corte Internacional de Justiça, que já determinou que a Venezuela não pode mudar a situação de Essequibo. Na sexta-feira, os 15 países membros do Conselho de Segurança da ONU vão se reunir aqui em Nova York para falar sobre o assunto. Embajador de la Gasca, tiene usted la palabra. A reunião foi um pedido da Guiana ao Equador, país que ocupa a presidência rotativa do Conselho. O encontro será fechado. Os países membros vão ouvir mais sobre a situação e decidir quais medidas podem adotar. Por ser um assunto muito menos polêmico do que o conflito no Oriente Médio, que é um dos mais vetados na história do Conselho, existe a expectativa de uma ação mais rápida por parte do órgão. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Gunta, queria ouvir a sua avaliação. Eu fiz ali, usei uma frase de gíria no começo da nossa edição, dizendo que estava na cara o que ia acontecer, estava na cara que um conflito desse tipo não fica localizado, né, não fica circunscrito geograficamente ali entre Guiana e Venezuela, acaba puxando gente de fora. Me parece que é o que está acontecendo. Está acontecendo porque as Forças Armadas Americanas já fizeram um exercício conjunto com as Forças Armadas, que não são quase 4 mil soldados. É uma autodefesa, uma espécie de milícia popular. Né? Isso. Em julho. Essa já tinha sido marcada faz tempo. E, até onde eu saiba, nunca aviões americanos vieram para cá para um exercício na Guiana. Ou seja, os americanos subiram um tom. E subiram um tom porque realmente estão entendendo as intenções de Maduro. Eu não acho que seja um avanço clássico. A gente está esquecendo que, vamos dizer assim, o Godfather do Maduro, o padrinho dele, é o senhor Vladimir Putin. E o Putin tem um manualzinho de como conseguir abocanhar território do outro sem invadir direto, quando não precisa. Você está falando de como que a Rússia se comportou em relação à anexação da Crimeia, desculpa, em 2014. A Ucrânia foi as pessoas mesmo. Já esqueceram isso. Os homenzinhos de verde. Os Little Green Men. Então,
Eu não vou duvidar se daqui a algum tempo começar a aparecer guianense meio índio falando que esse governo da Guiana não é legítimo, queremos entrar na Venezuela. A gente mostrou o vídeo que foi divulgado por um alto funcionário do governo da Venezuela, que é exatamente uma tribo na fronteira, baixando a bandeira da Guiana e subindo a bandeira da Venezuela. Acabamos de exibir. Até a imprensa internacional inteira está comentando isso também. Daniel, bateu em Brasília que tipo de... Já tinha batido alarme, né? Eu não sei, a gente normalmente tem alarmes de 3 tipos, né? Tem um alarme âmbar, depois tem um alarme vermelho. O alarme âmbar significa fique atento. O alarme vermelho é faça alguma coisa. Qual é a cor do alarme? Olha, William, deixa eu te contar primeiro como os diplomatas têm dito que estão tentando dialogar e depois a gente acho que deveria fazer uma avaliação mais crítica se isso está sendo conduzido da melhor forma ou não. O que eles estão dizendo é o seguinte, não dá para ter uma reação em comunicados ou nas gestões bilaterais ali com o governo venezuelano, como se eles estivessem fazendo jornalismo em tempo real. Então, que isso é feito com mais sutileza, por meio dos contatos. Veja você que ontem o chanceler da Venezuela telefonou para Mauro Vieira, já na véspera o presidente da Guiana também tinha feito a mesma coisa, tinha feito uma ligação para o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Agora, começam a surgir alguns desconfortos. O Exército brasileiro, por exemplo, acha que o Itamaraty tem pegado leve demais. E ali eles lembram a missão recente que fez Celso Amorim há menos de um mês na Venezuela para conversar com Nicolás Maduro, conversar com altas autoridades venezuelanas. E o que o Exército está dizendo é o seguinte, olha, nas próximas tem que ter um general ali do lado, um oficial do alto comando para mandar um recado de que as Forças Armadas estão atentas, que não é só uma conversa com a diplomacia, é uma conversa também com as Forças Armadas. E aí um ponto que eu acho que vale pensar é o seguinte, o Brasil tem apresentado nos fóruns internacionais como um dos seus grandes ativos a capacidade de dialogar. E aí não vamos nem dizer se o Brasil tem muita ou pouca influência dialogando com Vladimir Putin ou com o presidente do Irã, falando sobre Israel-Hamas. Mas a grande venda que o Brasil faz desse ativo é, olha, a gente liga para o presidente do Irã, ou a gente visita Vladimir Putin e a gente pode sentar à mesa e ser ouvido, coisa que Antony Blinken não pode, coisa que talvez José Borrell não possam. Agora, Maduro ouve o Brasil, a gente, o que o mundo espera da gente é que objetivamente o Brasil se faça ouvir por Maduro. Será que Maduro está ouvindo a gente? Ok, a tua pergunta não é retórica, eu imagino que você está querendo respondê-la. Maduro ouve o Brasil, Daniel? Eu acho que não precisa nem responder, né, William? Não, pelo amor de Deus, eu quero isso on the records. Eu responderia a sua pergunta da seguinte maneira, a sua pergunta é de colega para mim. William, Maduro ouve o Brasil? Eu falo para você, não. Deu todas as demonstrações até aqui de que não ouve o Brasil. Quem ele ouve? Putin. Xi Jinping. Supremo líder do Irã. A liderança cubana. O Nicarágua. Maduro é claramente uma corrente política, se você quiser denominar assim, não quero usar nenhum adjetivo pesado para cima dele. Ele é claramente uma corrente política. Há cerca de 20 anos, ele foi ministro das Relações Exteriores. Eu lembro uma vez um encontro pessoal meu com Maduro, isso foi na antessala do presidente do Irã. Na época era Mahmoud Ahmadinejad em Teherã, que eu fui entrevistar, isso foi em 2007. E o Maduro, ministro das Relações Exteriores da Venezuela, estava na antessala. Há uma conexão tradicional até, se você quiser, entre a Venezuela, que se vê, eu estou usando agora uma analogia, por favor, ninguém me entenda errado. A Venezuela sempre se viu ao lado de Cuba e como de outros como um pilar do arco de resistência ao imperialismo yanqui. E era natural que ela buscasse a aproximação com os países. Só que essa situação internacional se tornou ainda mais grave, porque o que antes a gente podia enxergar como um folclórico, né? Ditador caribenho fazendo barulho,
hoje, na dissolução da ordem internacional, nós temos um país numa situação geopolítica nevrálgica, por uma série de razões, integrando um eixo de contestação do sistema internacional. Gunther. Não, eu queria perguntar para o Gunther, o que esses países que o William trouxe aqui, que o Maduro ouve, estão dizendo a ele, ou deveriam? Eu acredito que Putin, na verdade, deu o manual. Olha como vai fazer. Tá? Porque todo mundo sabe que um enfrentamento militar direto da Venezuela com os Estados Unidos, os venezuelanos não conseguem, não seguram uma guerra como essa. Ter no papel 40 caças Sukhoi Su-30 é lindo, maravilhoso. Voam. Que eu saiba, no máximo 4 estão em condições de voar. Um texto que eu li é que um piloto de caça, para se manter atualizado, no mínimo 100 horas, né, por ano voando. Se eles estão voando 20, é muito na Venezuela. Ou seja, no papel, as Forças Armadas venezuelanas são ótimas, mas no fundo elas são forças de sustentação do regime. Tem mais de 2.000 generais, né, tanto do Exército quanto da Marinha, Aeronáutica. Claramente para sustentar o regime desde a época do Chávez. Para as pessoas terem uma ideia, o Brasil tem em torno de 170, 173 generais, com um exército mais ou menos do mesmo tamanho. Então, é fundamentalmente isso. Então, todo mundo que entende um pouco sabe que uma guerra efetivamente contra os Estados Unidos eles não conseguem. Por isso que vai ser uma guerra indireta, uma guerra híbrida, que com isso ele vai conseguir até angariar apoio, porque esses líderes vão poder falar, sim, esse povo está querendo se ver livre de um governo que, né, é contestado, há algumas acusações também em relação alguns membros do governo guianense que não são lá muito boas. E vai ter apoio desses países. Por isso que eu acho que, inclusive, aqui no Brasil, eu diria principalmente aqui no Brasil, principalmente no governo brasileiro, há uma leitura errada de quais são as intenções do Maduro. É comer pelas bordas, não é ir diretamente. E vai enrolando o governo brasileiro. Daniel, nas suas conversas com diplomatas brasileiros, coisa que você faz todo dia, com intensidade, agradeço porque a gente vive aqui nesse programa que nós temos justamente da qualidade da informação que vocês apuram. Existe uma definição do que o Brasil quer em relação a nesta fase do conflito? Eu vou exemplificar um pouco melhor a minha pergunta, acho que ela está um pouco confusa. É o seguinte, a Venezuela já decretou que aquilo lá é dela. Ela já está ensinando as crianças que aquele território é dela. Ela diz que não respeita a Corte Internacional, a qual o porta-voz, foi da Casa Branca, né? Foi o porta-voz da Casa Branca, ao qual o porta-voz da Casa Branca acabou de se referir. Então, o que o Brasil quer? Fazer o Maduro voltar, recuar nisso que ele avançou até lá, ou obter algum tipo de promessa de que ele não vai fazer nada? Não, o que eu percebo de imediato, William, no curtíssimo prazo, é reduzir o número de potenciais faíscas que possam levar a uma crise, a um incêndio. E quais são essas faíscas? Você ter presença de americanos aqui com exercícios militares pode ser uma faísca. Presença de tropas venezuelanas perto da fronteira é outra faísca. Algum tipo de mobilização ali nos mares venezuelanos ou da Guiana, isso pode gerar uma faísca. E o que é isso? Né? Pode ser uma resposta inadequada a algo que saia do previsto, algo realmente inesperado. Então, se você tem esses ânimos tão acirrados, isso pode redundar em algum problema. Outro ponto de fundo que eu acho que não dá para tirar da conversa nunca é o cenário doméstico venezuelano. Né? Preciso ressaltar que logo depois bem lembrado, do referendo... o que fizeram... Você vai entrar? Não, por favor, Daniel. Estava no começo. É bom se você puder resumir isso para o nosso público, porque é grave o que foi feito hoje em relação aos opositores. Faço essa apresentação, William, no seguinte aspecto. Uma das propostas enviadas agora
por Nicolás Maduro. A Assembleia Nacional, que também é dominada por sua corrente política, estabelece, por exemplo, que quem se pronunciar a favor da soberania da Guiana sobre o Essequibo pode ter a sua inabilitação política decretada. Isso é prato cheio para você tirar do jogo eleitoral em 2024 quem você não quer enfrentar. Quem Maduro não quer enfrentar? Não quer enfrentar Maria Corina Machado, que recebeu 94% dos votos nas eleições primárias organizadas pela oposição e que hoje foi denunciar numa conversa virtual com deputados do Parlamento Europeu que o que Maduro está fazendo é só uma grande estratégia diversionista para tirar de cena aqueles que ele não quer no seu caminho eleitoral. Eu queria trazer aqui a questão da exploração do petróleo na Guiana, porque eu acho que é um elemento importante. São 14 empresas petrolíferas, tem empresas de tudo quanto é lugar do mundo. É óbvio que a ExxonMobil lidera esse consórcio gigante que opera e tem acesso à maior parte das reservas que já estão sendo exploradas. Mas tem empresa chinesa, inclusive nesse consórcio com a ExxonMobil, acho que o Daniel já tinha trazido essa informação, se não me engano. Tem empresa espanhola, a Repsol, que é uma estatal grande de petrolífera, uma das maiores do mundo, também está lá. O Maduro disse ontem que, aí tem uma coisa, no mínimo, irônica, né? Quando ele diz assim, olha, eu vou dar a vocês 3 meses para deixarem as suas operações, mas eu estou aberto a conversar. Então, eu fico me perguntando, sabe, Gunther, assim, é um poder econômico gigantesco que está atuando ali. E é claro que os Estados Unidos aparece nessa briga, inclusive ali como costa quente da ExxonMobil, por exemplo, da própria Chevron. A Chevron comprou uma das empresas que fazem parte desse consórcio. Então, a ExxonMobil e a Chevron estão explorando petróleo na Guiana. Então, eu fico me perguntando assim, quanto desse poder econômico vai ser capaz de segurar ou vai ser o contrário, né? Ou vai acabar provocando um conflito. Tem que ser uma linha, Gunther, para a gente vir intervalo. Eu acho que é isso que quer subir o preço do barril do petróleo. Isso só fez cair.